Olha, eu cubro o UFC já desde 2009. Então, eu me considero uma especialista hoje, né? Quando eu comecei, eu não era, não. Eu tive que entender se isso seria um esporte para eu cobrir, se eu teria experiência, se eu conseguiria falar sobre um esporte que eu não conhecia. Eu tinha um pouco aquele... As pessoas, quando você fala de MMA, né, pensam assim, nossa, esporte violento, porrada, sangue, não sei o quê. E aí, pra eu conseguir entender como é que o esporte funcionava, eu tive que fazer uma imersão mesmo, entendeu? Fui visitar academia, fui conversar com treinadores, atletas, fui entender as famílias, como é que funcionavam, entender que o cara prepara o corpo dele pra lutar por apenas 25 minutos, que vem uma preparação de 2, 3 meses antes, que tem regra, né, que tem proteção, que tem... Eles prezam pela integridade física do atleta. Teve todo um processo de educação da minha parte, pra eu saber se eu poderia fazer isso. E aí, eu acho que eu fui me apaixonando pelo esporte no processo, sabe? Entendi. Então, hoje, eu posso te falar que eu entendo de MMA. E, assim, entendo bastante. Entendo muito mais de é diferente. Eu não sou uma pessoa que já entrou lá dentro, que treina artes marciais. Eu não treino, eu sou péssima. Não tenho coordenação pra nada, sabe? Eu sou apaixonada por contar histórias. E isso, pra mim, não importa qual é o esporte, sabe? Ou se é esporte, ou se é vida real. Eu já contei muitas histórias sobre outras coisas, né? Na minha carreira toda, entendeu? De Fantástico, Jornal Nacional, a, tipo, outras coisas, assim, entendeu? De vida de imigrante. Então, eu gosto de contar as histórias. E se são histórias de superação, que eu acho que o esporte é o que mais tem, né? Se o cara chega ao topo do mundo ali, ele tem uma história foda pra chegar até ali, né? Então, foi isso que me trouxe pro MMA mesmo. Porque quando eu comecei a entender que 90% dos caras que estavam ali eram caras que não tinham estudo, que podiam ter ido pro mundo do crime, né? Que não tinham onde soltar aquela raiva, né? O que fazer pra canalizar aquela raiva, pra canalizar, tipo, as injustiças da vida e tal. E o cara conseguiu canalizar numa coisa boa, conseguiu chegar no topo de um esporte, ser campeão mundial, colocar o nome do Brasil no topo, ganhar um cinturão, sabe? Não tem como você não se apaixonar por um esporte desse. É muito bom. E tem alguma história, assim, que você fala... Que você tava... Né, conversando com o cara ali, ele começa a falar e dá aquela vontade de chorar. Ai, muitas. Sério? Tem um vídeo do Glover, assim... O Glover Teixeira é ex-campeão do peso meio pesado, né? É um cara que a história de vida dele por si só é absurda, assim, né? Eu vou resumir aqui, porque é muito foda, assim. Antes de você começar, você acha que tá um pouquinho quente aqui? Quer que eu abaixe Não, mais pode o ar? deixar, tá de boa. Tá bem? Tá tranquilo. É porque aqui cheio de câmera, cheio de luz, tá dá uma tranquilo. esquentada. Então tá bom. Então, e ele... A história dele foi a seguinte, né? Ele era um cara que tava ganhando e tal. Veio pros Estados Unidos, na verdade, pra... Ele morava... Vou voltar aqui um pouquinho. Ele é de Sobralha, em Minas Gerais. E aí, onde ele nasceu, né? Governador Valadares, ali na época que ele nasceu, até hoje... Era considerado um lugar que a galera vem toda pros Estados Unidos, né? Então já nasce... O que você vai fazer quando você crescer? Vou pros Estados Unidos. Então ele veio pra cá ilegalmente. Cruzou a fronteira com os coiotes lá. Tipo, teve que deixar a mala. Chegou só com a roupa do corpo. Foi uma história, assim, louca. E quando ele chegou, ele trabalhou muito em construção civil. Ficou mexendo lá com coisa de jardinagem. Construção pesada mesmo. Só que ele lutava muito bem. E ele não tinha documento. Então ele tinha que lutar onde? Em lugares que ele podia receber. Que era, tipo, geralmente... território indígena, né? E ele foi ganhando. Só que o UFC não podia contratá-lo na época porque ele não tinha papel. Aí, enfim, ele casou com uma americana, entrou com um pedido da carta de perdão, voltou pro Brasil, teve que ficar 3 anos no Brasil, e ela daqui mandando dinheiro pra ele lá. E ele falou, bom... até sair essa carta de perdão, eu vou continuar batendo em todo mundo aqui no Brasil, porque o UFC vai ter que me chamar em algum momento. Então ele começa a ganhar de todo mundo no Brasil, ele lutava por R$300, por 100. Tipo, só pra aparecer. Só pra continuar lutando. Então, quando a carta de perdão sai, que é no dia do aniversário da esposa dele, ele vem pra cá, ele volta. E aí, logo depois, ele começa a carreira no UFC. Ele vai disputar cinturão, perde contra o John Jones. Enfim, é uma história muito louca. E ele vira campeão aos 41 ou 42 anos de idade. Depois de ter passado por muitos altos e baixos. Tava eu e ele, só eu de repórter brasileira praticamente em Abu Dhabi. Quando ele ganhou o cinturão, entendeu? E ali, no dia da luta, foi uma coisa muito louca. Porque assim, eu lembro que ele me mandou de manhã... um vídeo do avô dele, de 85 anos, que era o seu Chico, falando assim, olha que coisa linda esse vídeo que meu avô me mandou. E era o avô dele falando assim, Deus abençoe o Glover, né? Com 40 e poucos anos, aí não entrega farinha fácil. Isso foi antes da luta, foi de manhã. Não entrega farinha fácil, não sei o quê. O vozinho dele, mó fofinho, assim. Aí eu falei, Glover, posso usar, né, esse vídeo? Ele falou, só depois que eu ganhar. Eu falei, tá bom.
Então a gente foi pra arena. Aí, cara, a luta da noite era a última luta. Ele ia enfrentar o Jan Blachowicz, que era um cara que todo mundo falava que ia arrebentar ele, assim, que ia passar por cima, que não tinha como, que ele já tava velho, sabe, assim, aquela coisa. O Glover foi lá, finalizou rapidinho no começo da luta, ganhou o cinturão. Chegou pra falar comigo. Foi a primeira pessoa a falar com ele ali em Abu Dhabi. E aí, quando ele chegou, cara, que a gente começou a conversar, ele agradeceu o avô, não sei o quê. E aí, eu naquele desespero de mandar o material pro Jornal Nacional, que eu tinha que dar a notícia que ele tinha sido campeão lá, né? Rápido, lá em Abu Dhabi, Não, fala... porque ia entrar o jornal, tipo, ia começar o jornal em 10 minutos. Então, eu tinha que escrever, mandar logo as coisas pra poder dar tempo de ir ao ar, né? E aí, no dia seguinte, a gente usou o vídeo do Seu Chico, né? A gente usou o vídeo do Seu Chico no Esporte Espetacular do dia seguinte. E aí, depois o Glover voltou pra Sobralha com o cinturão. E aí, ele foi recebido como herói, né? Carro do Corpo de Bombeiros, o avô dele pegando o cinturão e tal. Aí, na primeira defesa de cinturão em Singapura, eu lembro de ter feito essa pergunta pra ele. Eu falei, Glover, como é que foi voltar pra Sobralha e ver a galera que você, tipo... que te viu crescer ali, te vendo voltar como campeão. E aí, meu Deus, eu quase morri de tanto chorar, porque ele começou a falar e ele começou a chorar. Ele falando assim, cara, quando eu voltei pra Sobralha, que eu vi aquelas pessoas que me viram crescer e tal, meu avô, 85 anos, ele falava assim, Glover, será que eu não vou te ver campeão? E ele falava, poxa, tá demorando muito mesmo, né? Eu tô tentando, tô batendo na trave, meu avô tá lá me esperando, não sei o quê. E aí ele começa a chorar. Aí ele começa a chorar, e aí todo mundo começa a chorar junto. E tava eu e o Adriano Albuquerque, na época eu trabalhava na Globo, a gente era os repórteres ali. E aí aquele olho cheio de lágrimas, não sabe o que faz. Tem que assim, segurar um pouquinho, né? Segura ali. E aí ele fala, 85 anos, ele viu. Então, assim, até hoje é um dos vídeos mais acessados do meu Instagram, assim, porque é uma história que ele... do jeito que ele falou do avô ali, ele perdeu essa luta, tá? Ele perde o cinturão nessa luta. Mas só o fato dele ter contado a história, e a gente contou uma história, assim, muito grande, né? É a vida de qualquer imigrante que tenta chegar aqui, que bate na trave, que não consegue... Você não consegue, né? Às vezes você tem que trabalhar, matar um leão por dia. E às vezes você mata 2, 3, né? Falam pra você assim, ó, tá vindo só um leão. A Jéssica Batistaca esse dia falou pra mim também. Tô brigando com a vida, né? Vem eu achei que era um leão por dia, tá vindo 2, 3. Tô brigando com o leão da vida dos outros, que tá acontecendo. Então foi meio que isso, assim, sabe? E aí, ver ele ali naquele momento chorando foi um negócio que me emocionou muito, assim, sabe? E é muito